O Espírito Humano, de Kenneth Reagan. Primeira parte. Como desenvolver a sua natureza espiritual. A ciência já gastou milhões de dólares para desenvolver o corpo do homem. Outros milhões já foram gastos para desenvolver os processos intelectuais humanos, que fazem parte da alma. Mas sabemos pouquíssimos a respeito do espírito do homem e fizemos tão pouco para desenvolvê-lo. Mesmo assim, o espírito do homem pode ser educado e melhorado, bem como sua mente. O espírito pode ser treinado e desenvolvido, assim como o corpo. De que forma? Por meio do estudo da palavra de Deus. Não podemos entender coisas espirituais com nossa mente natural. Nossa mente precisa ser transformada, renovada pelo poder de Deus, para entendermos plenamente a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. A palavra de Deus foi dada pelo Espírito de Deus, porque os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1,21, parte B. É por isso que a mente natural não pode entender a palavra do Senhor. Ela somente pode ser entendida com o coração. Precisamos receber a revelação dela em nosso espírito. Uma vez que o homem nasce de novo e torna-se filho de Deus, pode entender a Bíblia e aprender os assuntos espirituais. Conforme disse Paulo, o homem tornou-se uma nova criatura em Cristo Jesus. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, 17. Este processo de treinar o espírito, desenvolvê-lo nos aspectos espirituais, é uma tarefa do dia a dia. Por isso não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. 2 Coríntios 4, 16. No volume anterior, estabelecemos o fato de que o homem interior é o homem real, o verdadeiro eu. Quando o corpo morre, o homem interior ainda vive. Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Filipenses 1:21. Este versículo acaba com a teoria de que, quando o homem morre, é o fim. Está morto exatamente como um cão. Certamente não haveria lucro algum em morrer, se o homem perecesse e a morte fosse o fim de tudo. Acaba também com a teoria da reencarnação, a qual ensina que, depois da morte, a pessoa pode renascer como uma vaca, uma mosca, um cavalo, um gato, etc. Não pode haver verdade nisso, porque não há lucro em voltar ao mundo em uma forma animal inferior. Precisamos ficar firmes na palavra de Deus e não cair em teorias tolas. Porque Paulo disse que morrer é lucro. De certo, não é lucro para alguns de nós, que perdemos entes queridos, mas é lucro para eles. Paulo continuou: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Filipenses 1, versículos 23 e 24. O motivo pelo qual Paulo disse que seria lucro morrer é que ele estaria com Cristo. Algumas pessoas acham que a vida é eterna é a que terão quando chegarem ao céu. No entanto, nós a possuímos agora mesmo. É a vida de Deus, do tipo de Deus. A vida eterna é a natureza do Senhor, que entra em nosso espírito para nos recriar e nos transformar em nova criatura, para modificar a nossa natureza. Então temos em nós a natureza de Deus, que é o amor. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João,
capítulo 13, versículo 35. Quando nascemos de novo e temos a natureza de Deus permanecendo em nós, podemos desenvolver nosso espírito para níveis mais altos de adoração e serviço a Deus. Antes de irmos adiante, façamos uma revisão daquilo que aprendemos no volume anterior, sobre a natureza tríplice do homem, que é o espírito, alma e corpo. Resumidamente, a natureza tríplice do homem é a seguinte. Primeiro, espírito, a parte do homem que lida com a dimensão espiritual. Segundo, alma, a que lida com a dimensão mental, raciocínio e poderes intelectuais. Corpo, a que lida com o aspecto físico. Em primeiro lugar, é necessário diferenciar as três naturezas. Paulo fez uma distinção entre elas em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor, Jesus Cristo. Algumas pessoas têm pensado erroneamente que o espírito e a alma do homem são a mesma coisa. A Bíblia, porém, diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Hebreus 4, versículo 12, parte A. Se o espírito e a alma fossem a mesma coisa, não poderiam ser divididos. Muitas pessoas acham difícil discernir o espírito da alma. É mais fácil diferenciar o corpo das outras 2 dimensões do homem do que distinguir espírito e alma. A única autoridade a qual podemos apelar para entendermos a diferença é a palavra de Deus, principalmente o Novo Testamento. O Antigo Testamento foi trazido do hebraico e uma só palavra tem sido traduzida como 12 coisas diferentes, incluindo espírito, vento, redemoinho, sopro forte, fungo, hálito, etc. Certa vez peguei um livro distribuído por uma das seitas falsas. Na capa estava escrito que, quando o homem morre, fica morto como um cachorro. Ao ler o livro inteiro, descobri que o argumento deles era que o Antigo Testamento fala sobre a alma dos animais, mas o cristianismo menciona uma alma que viverá para sempre. As 2 declarações estão certas, mas exigem uma explicação. É verdade que no original em hebraico, a Bíblia fala da alma dos animais. Eles realmente têm almas, já que têm faculdades limitadas de raciocínio, e tais faculdades são da alma. Os animais também demonstram afeição, que também faz parte da alma. Quando o espírito de um animal é mencionado no Antigo Testamento, como em Eclesiastes 3:21, é feita uma alusão ao fôlego do animal. Os animais não são espíritos, são apenas alma, mente e corpo. Quando os animais morrem, é o fim. O homem também é um espírito, tem uma natureza tríplice. É um espírito, possui uma alma e habita em um corpo. A morte não é o fim para o homem, porque ele é um espírito eterno. O livro da falsa seita também alegava que o espírito e o fôlego do homem são a mesma coisa. Se essa fosse a verdade, quando Paulo disse, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, Romanos capítulo 1, versículo 9, parte A, ele estaria dizendo, sirvo a Deus com o meu fôlego. Quando ele disse, porque se orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, 1 Coríntios 14, versículo 14, parte A, ele estaria dizendo, oro com o meu fôlego. Isso não faz sentido, não é? Paulo disse também, mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Hebreus, capítulo 12, versículo 22, parte A, e versículo 23, parte B. Se o espírito significa fôlego, o que Paulo realmente disse foi, tende chegado ao fôlego dos justos aperfeiçoados. Isso significa que Jesus morreu para purificar o nosso fôlego. Parece ridículo, mas se admitirmos que as 2 palavras significam a mesma coisa, este é o padrão lógico que teríamos de seguir. Às vezes, ouvimos um pregador proclamar que almas foram salvas. No entanto, não é a alma do homem que é salva naquela ocasião.
É o espírito que nasce de novo. Tiago discute a alma na sua epístola, que não foi escrita aos pecadores, mas aos crentes, repetidas vezes. Tiago diz, meus irmãos. Tiago, capítulo 1, versículos 21 a 25. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Tiago quis dizer, a qual pode salvar o vosso espírito. Não, ele quis dizer exatamente o que ele declarou. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos em falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Tiago estava informando aos crentes que se eles desejarem a salvação da alma, entre parênteses, mente, deverão ser praticantes da palavra e não ouvintes. Paulo, também escrevendo aos cristãos, disse, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículo 1 e 2. Paulo estava dizendo o mesmo que Tiago. Paulo afirmou, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E Tiago declarou, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Os dois apóstolos estavam falando a respeito de renovar, restaurar e salvar a mente ou a alma. Podemos observar isso em Salmos 23, versículo 3, parte A. Refrigera minha alma. Isso não quer dizer, ele restaura meu espírito. Quando restauramos algo, utilizamos o que já existe e o transformamos. No livro de Hebreus, a palavra restaurar está traduzida como o vocábulo grego renovar. Hoje usamos a palavra restaurar e renovar como sinônimas. Por exemplo, um móvel pode ser renovado ou restaurado. Ele é salvo por ter sido recuperado. O que Tiago estava dizendo é o seguinte: como cristãos, transformados em novas criaturas em Cristo Jesus, somos espiritualmente salvos e recebemos a vida eterna. Devemos então acolher a palavra implantada que renovará, restaurará e salvará nossa mente ou alma. Trata-se de algo que os crentes precisam fazer por si mesmos. Como? Por meio da palavra. Porque é tão essencial que a mente seja renovada. Mesmo que você tenha o Espírito renascido e o Espírito Santo habitando em você, se a sua mente não tiver sido renovada, ou, conforme disse Tiago, se a alma não tiver sido salva com a palavra, então a mente, que tem sido educada por meio do corpo e dos sentidos físicos, tomará partido com o corpo contra o seu espírito para manter você como criança na fé cristã. Os cristãos imaturos são carnais ou governados pelo corpo. Paulo disse aos Coríntios, porque ainda sois carnais. 1 Coríntios 3, versículo 3, parte A. Certa tradução desse versículo diz, vocês são governados pelo corpo. Em outras palavras, o corpo, por meio da mente não renovada, estava governando o espírito. Aqueles cristãos, apesar de serem novas criaturas em Cristo, não se desenvolveram espiritualmente. Muitos cristãos vivem e morrem como crianças espirituais. A vida de fé sempre é obscura para eles. Nunca entendem o que é isso. Não podemos, porém, viver plenamente a vida cristã, a não ser que andemos pela fé. Porque a Bíblia diz que devemos andar pela fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5, versículo 7. Aqueles que estão na carne vivem na descrença e sempre estão ocupados com as lutas. A vida é uma batalha para eles. A mente deles nunca foi renovada com a palavra de Deus. E não sabe que Jesus já ganhou a batalha. Desconhece que o diabo é o inimigo derrotado. Ainda estão procurando lutar contra ele com as próprias forças. E alguns têm lutado até ficarem totalmente esgotados e exauridos.
Quando, porém, a mente for renovada com a palavra de Deus, o espírito, por meio da mente renovada, poderá controlar o corpo. A alma, entre parênteses, a mente, passará a tomar partido com o espírito, porque conhece a palavra e está renovada com ela, e permitirá que o espírito domine. Então, o Espírito Santo de Deus dominará por meio do espírito do homem. Amém? Essa foi a primeira parte do livro O Espírito Humano, de Kenneth Hagin.